Opa, e aí, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o Danilo, do grupo G03 da turma 4 Soult. Tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que a gente fez aí durante a fase 2 do Tech Challenge, né? O que a gente fez durante esses 2 últimos meses aí. Eu vou tentar ser objetivo e mais direto, tá? Para não tomar muito tempo de vocês e para o vídeo não ficar muito longo também. Então, bora lá, né? Bora começar. Bem, esse aqui é o nosso repositório público no GitHub, tá? A gente deixou o link dele aí no documento de entrega. É, Foi pedido pra gente nessa fase colocar algumas coisas no README, né? Foi pedido pra gente colocar os requisitos de negócio no README e o problema também. Então, logo aqui no comecinho do README, a gente colocou um textinho breve aqui explicando do que se trata o projeto, qual problema a gente está resolvendo, né? A gente colocou também aqui a stack que a gente usou. Foi pedido também nessa fase para a gente colocar aqui instruções de como executar a aplicação, né? Então a gente deixou aqui instruções de como executar a aplicação na máquina local e como executar a aplicação usando o Kubernetes do Docker Desktop. Tá? Aqui tem os comandos para subir o banco e a aplicação, eles já estão na ordem certinha. Tá? Então é só pegar e aplicar. Mais para baixo aqui, a gente tem os dados de conexão com o banco no ambiente de dev, um link para a nossa documentação no GitHub e os desenhos de arquitetura. Tá? A gente colocou aqui embaixo também algumas métricas de código, apesar de que isso não foi solicitado nessa fase, mas a gente colocou como um plus. E uma coisa importante a gente especificou aqui embaixo também a versão do Kubernetes que a gente está usando, tá? Então a gente está na versão 1.28, que é a mais recente hoje. E é importante especificar qual versão do Kubernetes a gente está usando, porque os manifestos do Kubernetes eles podem mudar de uma versão para outra, né? Então é importante especificar aqui qual é a versão. Então a gente deixou aqui embaixo também qual é a versão que a gente está usando. Bem, eu vou tentar focar aqui nas coisas novas que a gente construiu na fase 2, tá? Na fase um a gente tirou a nota máxima, né? Então eu vou tentar não focar muito nas coisas que a gente já fez na fase um, vou tentar focar nas coisas novas. Uma das coisas que foi pedido nessa fase foi implementar pagamento de pedidos, né? A gente tinha duas opções. A gente poderia ou usar a API do Mercado Pago ou fazer um mock, né? A gente optou por usar a API do Mercado Pago, tá? Até para ter contato com a API, para aprender, isso pode ser útil profissionalmente para a gente no futuro, né? Então a gente optou por usar o Mercado Pago mesmo, a gente não optou por mocar. Então a gente criou uma aplicação lá no Mercado Pago, né? Essa aplicação aqui. Eu não vou abrir ela aqui, tá? Porque quando a gente abre ela, ele mostra alguns tokens na tela, alguns IDs, né? Então, como esse vídeo vai ficar público no YouTube, então eu não vou abrir aqui a aplicação. Mas a gente usou o Mercado Pago mesmo, tá? Não mocamos. Vamos tentar criar um pedido para ver esse pagamento com o Mercado Pago funcionando. Eu tenho aqui o Postman. Eu estou aqui com algumas requests pré-preenchidas, tá? Essas requests que eu tenho aqui na minha tela, elas estão lá na pastinha docs do nosso repositório barra Postman, tá? É só importar esse carinha aqui no Postman que você vai ter aí também as mesmas requests de exemplo que estão aqui na minha tela, tá? Para a gente criar um pedido, a gente precisa de algumas coisas antes. A gente precisa cadastrar um cliente, pelo menos uma categoria e um produto, né? Então, eu não vou esmiuçar cada uma dessas operações aqui, porque eu entendo que foi um requisito da fase passada e também ia levar muito tempo para a gente esmiuçar cada um desses métodos aqui, né? Mas, em resumo, a gente tem aqui métodos para fazer CRUD de cliente, de categorias, de produtos e de pedidos, tá? Cadastrar cliente, excluir cliente, alterar pedido, alterar categoria, editar valor de produto, editar status de produto.
Vamos então criar um cliente para a gente poder criar o nosso pedido. Então eu vou abrir aqui a request de exemplo de criar cliente, tá? Eu tenho aqui o nome do cliente e um e-mail já pré-preenchidos, tá? O nome do cliente é Fulano da Silva Santos e o e-mail é fulano@gmail.com. Eu vou criar o cliente então só pra gente ver que tá funcionando certinho, tá? Uma coisa importante é a gente está apontando para a AWS aqui, tá? A gente subiu o projeto na nuvem, apesar de que não era um requisito obrigatório, mas a gente optou por subir lá no EKS, tá? Então eu tô apontando lá pro EKS na nuvem, tá? Bem, vamos fazer a criação do pedido então. Dá um send aqui. Ele me retornou 201 created, cliente criado criado com sucesso, né? Me retornou aqui o ID do cliente e os dados do cliente. Legal. Agora a gente precisa cadastrar também uma categoria. Então, deixa eu ver aqui no listar categorias se a gente já tem alguma categoria cadastrada. Eu acho que não tem, porque essa base é uma base nova, né? Uma base limpa. Ó, não temos. Então, eu consultei aqui as categorias e ele me retornou um array vazio. Então, vamos precisar criar, tá? Então, eu vou abrir aqui a request de exemplo de criar categoria. Eu já tenho aqui os campos preenchidos, tá? O nome vai ser lanches e a descrição vai ser lanches para todos os gostos. Então, vou criar essa categoria aqui, direto lá na AWS, né? Eu não estou apontando para o ambiente local. Ele me retornou 201 created, categoria criada com sucesso. Então, me retornou aqui os dados da categoria que eu acabei de criar e me retornou também o ID dela. Eu vou copiar esse ID aqui porque ele vai ser útil para a gente no próximo passo. Então, copiei ele aqui. Agora a gente precisa criar um produto. Então, vamos listar primeiro para ver se tem algum produto cadastrado, para ver se a gente consegue usar. Então, eu vou dar um send aqui na request de listar produtos. Ele me retornou um array vazio, a gente não tem nenhum produto cadastrado. Vamos cadastrar um então. Então eu vou abrir aqui a request de exemplo de criar produto. Eu já tenho aqui alguns dados preenchidos, nome do produto xtudo, valor unitário 12, descrição tem os ingredientes dele, tem uma imagem também e uma categoria. Eu vou apagar essa categoria antiga que está preenchida aqui e eu vou colar aqui o ID da categoria que a gente acabou de criar. E vou cadastrar o produto. Então, dá um send aqui, legal, cadastrou pra gente. Resposta 201 created, produto criado com sucesso, retornou aqui o ID do produto e os dados do produto que eu acabei de criar. Eu vou copiar aqui esse ID desse produto que a gente acabou de criar, porque a gente vai precisar dele já para criar o pedido. Tá? Legal, então já tem tudo que a gente precisa. Cadastramos um cliente, uma categoria e um produto. Agora vamos ao que interessa, que é criar o pedido. Então eu vou abrir aqui a request de exemplo de criar pedido, tá? Criação de pedido é bem simples, tá? A gente tem um campo aqui, CPF cliente. Esse campo aqui é opcional, tá? Na fase 1 a gente tinha um requisito que o cliente poderia optar por se identificar ou não na hora de criar o pedido, né? Então, se a gente passar esse campo CPF cliente, ele vai criar um pedido com um cliente associado. Se a gente omitir esse campo aqui, apagar ele ou passar nulo, ele vai criar um pedido sem um cliente associado, tá? Só para a gente ver que está tudo funcionando direitinho, eu vou deixar aqui o CPF cliente e eu vou associar esse pedido que a gente vai criar com esse cliente que a gente criou anteriormente. Eu tenho aqui os itens do pedido, né? O ID do produto e a quantidade. Eu vou apagar esse ID antigo que já estava preenchido aqui. Vou colocar aqui o ID do produto novo que a gente acabou de criar. E a quantidade eu vou alterar de 1 para 3. Vou comprar 3 xtudo logo de uma vez. Vou me acabar de xtudo hoje. Então, vamos lá. Vamos criar o pedido. Vou dar um send aqui. Legal, ó, ele retornou pra gente 201 created, pedido criado com sucesso. Agora vamos dar uma olhada nos campos que ele retornou pra gente. O primeiro campo que ele retornou aqui é o QR Code, tá? Ele retorna pra gente uma string do QR Code no formato MVCO, que é o formato
que o Mercado Pago utiliza, tá? Ele retornou aqui também para a gente o ID do pedido, o número do pedido, os itens do pedido que a gente acabou de criar, o valor, a categoria. Retornou aqui também o campo pago false. A gente acabou de criar esse pedido, né? Então ele ainda não foi pago. Então ele retornou para a gente pago false. E o status pedido ele retornou recebido. Quando o pedido é criado, o primeiro status que ele recebe é o status recebido, né? Então a gente acabou de criar o pedido, ele está no status recebido. Ele retornou para a gente a data de criação desse pedido, para a gente poder calcular quanto tempo faz que o pedido está em espera, né? E retornou para a gente os dados do cliente, que a gente associou junto com esse pedido na hora de criar ele. Legal. A gente conseguiu criar o pedido, agora vamos fazer o pagamento desse pedido? Antes de fazer o pagamento, uma coisa que a gente gostaria de explicar, né? Esse campo QR Code, a gente entende que a geração da imagem, a renderização da imagem a partir dessa string no padrão MVCO ficaria a cargo do front, tá? Como a gente não vai fazer o front aqui na pós, então a gente está retornando para o front o QR Code no formato string, de forma que o front possa renderizar esse QR Code, tá? Existem libs de front-end que fazem essa renderização do QR Code, né? Algumas em jQuery, algumas em JavaScript puro. E essas libs permitem personalizar o tamanho do código, a cor, o formato dos quadradinhos, né? Ela permite a gente usar bolinhas ou quadradinhos com as pontas arredondadas, enfim, ela permite a gente personalizar o código. Então a gente entende que a geração do código pode ser feita pelo front sem muitas dificuldades, né? Então a gente retorna para o front o QR Code no formato string, tá? Como aqui a gente não tem o front do projeto, então a gente vai precisar da ajuda de um gerador de QR Codes, tá? Então eu vou copiar aqui essa string do QR Code em formato MVCO e vou usar aqui um gerador de QR Codes qualquer, tá? Vou colar a string do QR Code aqui, clicar em Generate e ele vai gerar para a gente o código, renderizou para a gente o código, tá? Antes de fazer o pagamento desse pedido, vamos reparar uma coisa aqui no Postman. Olha só, a gente fez a criação do pedido, ele retornou para a gente pago falso e status pedido recebido. Afinal de contas, o pedido acabou de ser criado, né? Ele não foi pago. Vamos consultar esse status, consultar esse pedido para ver se ele ainda continua no mesmo status. Deixa eu pegar aqui o ID dele e vou usar aqui request de exemplo de detalhes de um pedido. Vou passar aqui na URL o ID do pedido que a gente acabou de criar e vamos consultar ele para ver o status dele. Bem, ele continua lá, status pago false e status pedido recebido. Agora, vamos fazer o pagamento e vamos consultar de novo o status para ver se o status vai mudar. Então, eu vou pegar aqui meu celular e vou abrir aqui a app do Mercado Pago, tá? Eu estou logado aqui com usuário de teste. A gente colocou no documento de entrega o usuário e senha dessa conta de teste, tá? Então, se o professor quiser logar depois, basta logar na app do Mercado Pago com usuário e senha de teste que a gente colocou lá no documento de entrega, tá? E vamos fazer o pagamento desse código, então. Deixa eu abrir aqui a câmera. Deixa eu mirar aqui na minha tela, no QR Code. Opa, legal, reconheceu o código, ele mostrou aqui o produto que eu comprei lá na nossa loja, né? Foi um X-Tudo. Um X-Tudo não, aliás foi 3 X-Tudo, né? A gente comprou 3 de uma vez. Então o valor unitário é 12, ele fez a continha aqui, calculou certinho, R$36. Eu vou optar aqui por usar o meu saldo em conta do Mercado Pago para fazer o pagamento desse pedido, tá? Vou tocar aqui em pagar. Pronto, você já pagou. Então, nosso pedido está pago, né? Agora, a gente precisa ver se o status vai refletir na nossa API, né? Então, vamos voltar lá no Postman. A gente tinha consultado o pedido, ele estava no status recebido, pago, false, né? Vamos consultar de novo o mesmo pedido para ver se ele vai mudar para pago, true.
consultei de novo o mesmo pedido, né? E o status, ó, mudou para true. Então, pago true, status pedido em preparação. Então, assim que o cliente faz o pagamento, a gente já passa o pedido para o próximo status, que é o status em preparação, que é para a cozinha começar a preparar. Tá? Mas teve um requisito também que foi pedido nessa fase para a gente mostrar o tempo de preparação de cada pedido. Então, aqui embaixo a gente colocou a data que o pedido foi criado e a data da última atualização de status e o status atual. Então, a partir da data de atualização do pedido e sabendo-se o status atual, o front-end consegue montar na tela um relógio, né, um contador, exibindo lá quanto tempo faz que o pedido está em preparação e quanto tempo se passou desde que o pedido foi criado. Tá? Não faria sentido a gente colocar aqui um campo tempo de espera, porque o front precisaria fazer requests o tempo todo no back-end para saber o tempo de espera. Né? Então a gente está passando para o front a data da última alteração, a data de criação, o status atual. Com isso o front tem condições de montar na tela um relógio, um contador e exibir isso para o usuário. Isso foi um dos requisitos da fase 2. Né? Bem, legal, o pedido foi pago, deu tudo certo, a gente usou a API do Mercado Pago. A gente está apontando aqui para o ambiente de produção na AWS. Tá? Um pequeno detalhe, esse ambiente que a gente subiu aqui, ele é aquele ambiente do AWS Builder que o professor Rubens disponibilizou para a gente. Ele tem uma limitação, tá? Ele só funciona durante 4 horas e depois ele desliga sozinho. Então, provavelmente, quando o professor estiver assistindo esse vídeo aí, esse ambiente não vai estar mais ligado, tá? Se o professor quiser, é só chamar a gente pelo Discord que a gente liga o ambiente de novo para o professor poder testar, tá? Infelizmente tem essa limitação aí, a AWS desliga o ambiente depois de 4 horas sem uso, tá? Bem, eu acho que a parte do Mercado Pago a gente já consegui ver aqui que está funcionando certinho, né? Eu não vou esmiuçar esses outros métodos, são coisas que a gente já fez lá na fase 2, já foi avaliado, então para não ficar muito longo o vídeo, eu acho que é isso mesmo. Agora vamos dar uma olhada no código. Né? Uma das coisas que foi pedido nessa fase, que está lá nos requisitos, foi refatorar a aplicação para Clean Architecture. Né? Na fase 1 a gente tinha construído a aplicação na arquitetura hexagonal, era um requisito da fase 1, e nessa fase foi pedido para a gente refatorar para Clean Arch. Vamos dar uma olhada lá no código então para a gente ver como é que a gente fez isso. Tá? Antes de abrir aqui detalhes do código, só para explicar, tá? Eu tô aqui, hoje é dia 29 de janeiro, né? Eu tô aqui com a branch main clonada na minha máquina, tá? Essa aqui é a branch main lá do nosso repositório. A gente não vai mais mexer na branch main até que a nossa nota saia, tá? Então esse código que o professor vai ver aqui é o código que está lá na main. A gente não vai mexer nele até a próxima fase começar, até a nossa nota sair, tá? Uma coisa que eu acho legal falar também aqui, a gente implementou testes unitários, né? A gente está com uma cobertura de, deixa eu ver aqui, 89%, tá? Não foi um requisito para essa fase, mas é uma coisa que a gente achou legal fazer, a gente já fez, tá? A CleanArch também, ela entende que, o Uncle Bob entende que os testes fazem parte da arquitetura, né? Então a gente implementou isso aqui já desde a fase passada, a gente já tem testes unitários. Bem, vamos lá, falar um pouquinho sobre a CleanArch, né? A CleanArch, ela diz que os componentes de alto nível não devem depender de ninguém, os componentes de baixo nível devem depender dos de nível mais alto, né? Que são nada mais do que essas setas aqui que a gente vê na imagem, que é a famosa regra da dependência, né? Uma camada mais externa só pode depender da próxima
mais interna adjacente. E o domínio, as entidades no centro, não devem depender de ninguém, né? As outras camadas que devem depender dela. Então foi isso que a gente fez, tá? A gente obedeceu à risca aqui a regra da dependência da CleanArc. Cada camada depende só da próxima adjacente mais interna, tá? A gente optou por, na camada de entidades, aplicar o que a gente aprendeu no DDD. Tá? Então aqui dentro vai ter as nossas entidades e vai ter alguns outros conceitos do DDD também, que é a forma como o pessoal costuma aplicar aí no mercado, né? Eu desenhei aqui um diagrama UML simplificado, tá? Explicando como é que está organizado as dependências entre as nossas classes, tá? Vou pegar aqui o fluxo de produto, por exemplo, né? Então a gente tem uma Product Controller, que é uma classe controller do framework web que a gente está usando. Ela usa uma instância de iProduct Use Case. Ela depende de uma interface de um use case. Então ela não depende da implementação concreta, né? Ela depende de uma interface. E em tempo de execução a gente passa para controller uma instância concreta de uma produto use case, tá? A use case, por sua vez, ela recebe como parâmetro uma instância de produto repository que é injetado para ela através da interface iProduct Repository. Então ela não depende diretamente de detalhes de implementação, ela depende também de uma interface que é injetada para ela usando injeção de dependência em tempo de execução, tá? Exatamente como pede a CleanArc. Todas as nossas controllers, elas seguem essa mesma direção das dependências, tá? Eu vou abrir uma aqui só pra gente dar uma olhada como é que tá. Deixa eu fechar essas pastinhas aqui. Então eu tenho aqui a pastinha SRC, né? Dentro da pastinha SRC, a gente tem 4 pastas: Application, Domain, Infrastructure e Presentation, tá? Cada uma delas se refere a uma camada da CleanArc. Essa nomenclatura aqui ela pode variar, né? Cada pessoa dá um nome diferente. Às vezes a gente vê o pessoal chamando o centro de entities, às vezes de core. A gente chamou de domain para a gente estar usando o DDD junto, né? Então aqui a gente fez um desenho indicando qual pastinha no nosso projeto se refere a qual camada, tá? Então a camada de use cases a gente colocou dentro da pastinha applications, a camada entities dentro da pastinha domínio, os gateways dentro da pastinha infrastructure e as controllers dentro da pasta presentation, tá? Como a gente sabe, o nome das pastas não é importante para a arquitetura, né? O que é mais importante para a arquitetura é a direção das dependências. Então isso varia de projeto para projeto, de empresa para empresa, tá? Bem, eu vou simular aqui o caminho que o fluxo de dados faz, que o fluxo de execução faz quando a gente recebe uma request, tá? A primeira coisa é a controller, né? O framework web, o framework MVC que a gente está usando vai receber uma request na porta TCP 8080 ou 443 se for HTTPS, né? Vai serializar essa request, vai instanciar uma controller para a gente e vai dar controller para a gente passando os parâmetros que ele fez o parse da request. Então a gente entende que isso é a camada mais externa e agora a gente vai entrar na camada de controllers, tá? Então vou abrir aqui a pasta Applications, Use Cases, Controllers, desculpa, SRC, Presentation, Controllers, pedido controller, isso, agora sim. Bem, essa é a nossa controller de pedidos, tá? Ela é uma controller do Nest, né? Do framework web que a gente usou. E aqui a gente tem os métodos para consultar pedidos, atualizar pedidos, que são as operações que a gente tem aqui na nossa API.
Então, eu vou pegar aqui o fluxo de criação de pedidos, tá? Que é esse primeiro método aqui. Deixa eu fechar aqui o terminal. Esse primeiro método aqui é o post, método chamado checkout. É um método que faz a criação do pedido, tá? O que a gente tem aqui nesse método chamado checkout que faz a criação do pedido? A controller, o único trabalho dela aqui foi chamar a use case, né? A gente não colocou lógica de negócio, lógica de aplicação na controller. Então, o único trabalho que a controller tem é aqui na linha 53, chamar pedido use case, chamando o método criar pedido da use case. E repare que a pedido use case aqui, a gente recebe ela injetada pelo construtor, né? Por injeção de dependência, a gente não depende do tipo concreto, a gente depende da interface, como pede lá a CleanArch. Então, ele vai chamar a use case, esse método criar pedido. Vamos abrir ele para a gente dar uma olhada. Método criar pedido da use case, ele vai executar algumas tarefas aqui. A use case ele faz a dança das entidades, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser a partir de um DTO, ele vai hidratar a entidade, né? Ele vai criar uma entidade. Em seguida, ele vai chamar o repository, que nada mais é do que um gateway, né? Para fazer a criação do pedido, tá? Então, o repository a gente fez a mesma coisa. A gente recebe ele injetado por injeção de dependência. A gente não depende do tipo concreto, a gente depende da interface, tá? Então, ele vai chamar o método criar pedido do repository, que está dentro da camada mais externa, né? Depois disso, ele vai, a partir dos dados do pedido que foi criado, ele vai criar um DTO de response. E logo em seguida ele vai checar se a feature flag do Mercado Pago está ativa ou não. Se o Mercado Pago estiver habilitado, ele vai usar o service do Mercado Pago para fazer a criação do pedido no Mercado Pago também, tá? Da mesma forma, o gateway de pagamento service, a gente recebe ele injetado. A gente não depende do tipo concreto, a gente depende de uma interface, né? Assim como pede a CleanArch. A gente pode aqui, inclusive, substituir um gateway de pagamento por outro sem depender do tipo concreto, né? A gente depende aqui de uma interface, então se a gente quiser trocar para outro gateway de pagamento, fica bem fácil. Legal, a gente vai chamar o service do gateway de pagamentos, vai criar o pedido no Mercado Pago, dando tudo certo, a gente retorna o DTO com os dados do pedido, contendo o QR Code para a controller vai retornar para a gente aqui no Postman. Basicamente é isso, tá? Se o professor quiser ver com mais detalhes, só abrir lá o código e aqui a gente deixou um desenho, né? Mostrando onde é que tá, em que pastinha está cada camada, tá? Mas em resumo, a gente seguiu à risca a regra da dependência da CleanArch. Camadas externas dependendo da próxima, interna mais adjacente. A camada de entidades ou de domínio ou core, cada pessoa chama de uma forma, né, no centro. Por isso que a CleanArch é chamada de arquitetura domain-centric, né? Domínio no centro, domínio não depende de ninguém. Então a gente seguiu a risca aí o que a CleanArch pede, tá? A gente optou também por aplicar a Screaming Architecture, tá? Lá no livro do Uncle Bob ele recomenda aplicar a Screaming Architecture junto com a CleanArch. Isso não foi pedido pra gente aqui na FIAP, mas a gente fez como um plus, tá? Então a nossa pastinha de domínio aqui, ela está organizada por conceito de negócio e não por conceito técnico, né? Então a gente aplicou aí também a Screaming Architecture, tá? Bem, eu acho que a CleanArch é isso. E aí vamos para a parte do Kubernetes, a parte de cloud, tá? A gente tem dois ambientes. A gente tem um ambiente de dev, a gente roda na nossa máquina local, e um ambiente de produção na AWS, tá? Na máquina local a gente optou por usar o Kubernetes do Docker Desktop, tá?
Então, a gente vai ter aqui no projeto uma pastinha chamada K8S, onde vão estar os manifestos do Kubernetes, tá? Os arquivos YAML. Aqui dentro a gente vai ter duas pastas, uma Production e outra Development. Como eu disse, né, no ambiente local a gente usou o Kubernetes do Docker Desktop, em produção a gente usou o Kubernetes da AWS, o EKS. No ambiente local, a gente optou por colocar o banco de dados dentro do cluster. Então a gente vai ter aqui uma pastinha chamada BFF com os YAMLs da aplicação web, uma pastinha Postgres com os YAMLs do banco de dados Postgres rodando dentro do cluster. Tá? Porém, é sabido que a camada de volumes do Kubernetes tira um pouquinho da performance de I/O, de acesso a dados. Né? Sabendo disso, a gente optou por, em produção, usar o RDS. Tá? Então, em desenvolvimento, a gente colocou o banco de dados dentro do cluster. Em produção, a gente usou um banco de dados externo, a gente usou o RDS. Todos os YAMLs estão aqui. Tá? A gente pode fazer um overview rápido aqui. Então, a gente tem um config map com as variáveis de ambiente da aplicação. Aqui são variáveis de ambiente de desenvolvimento, então a gente deixou aberto aqui usuário e senha, não é um risco de segurança porque é um ambiente de dev, né? O deployment, que é o mais importante, a gente tem aqui o nome do deployment, os dados do replica set, então a gente colocou 3 réplicas, o match labels aqui, que vai de encontro ao label do template do pod aqui embaixo, o nome da imagem, o image pool policy, a gente só vai buscar a imagem fora se a imagem não existir localmente, tá? Isso aqui é importante quando a gente está executando no Kubernetes do Docker Desktop. E a gente linkou com o config map que a gente acabou de ver. E a gente colocou também, a gente configurou aqui também o requests, a gente colocou 250 mCPUs de requests e 512 MB de RAM, tá? 250 mCPUs é um quarto de um core ou de uma thread de um CPU, né? Então, ele vai usar um quarto de uma thread, um quarto de um core. Por exemplo, o meu notebook aqui tem 16 cores, então ele vai usar um quarto de um dos cores do meu notebook, né? Isso varia de máquina para máquina. Foi pedido também, como requisito, para a gente implementar escalabilidade dos pods, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa de um HPA, o famoso Horizontal Pod Autoscaler, né? Então, a gente tem aqui o mínimo de réplicas, a gente colocou 1, máximo 10, e a gente colocou para escalar quando a média de uso de CPU entre todos os pods atingir 50%. Tá? Para o HPA funcionar, a gente precisa de um metric server, então a gente colocou aqui também. E a gente criou também uma service do tipo load balancer para poder expor essa aplicação para acesso externo fora do cluster, né? Então aqui a porta dentro do container e a porta na máquina local. Aqui também tem os YAMLs do Postgres, as variáveis de ambiente do Postgres dentro do config map, o deployment do Postgres, o persistent volume e o persistent volume climb do Postgres. A gente colocou um volume de 1 GB do tipo host path. Então a gente usou um volume do tipo host path. E também um service para expor o banco de dados para a gente poder conectar nele de fora do cluster, tá? A gente colocou aqui o tipo load balancer para permitir conexão dentro do banco no ambiente de dev, mas em produção a gente não usa load balancer, a gente usa node port ou cluster IP para não deixar ninguém acessar o banco de fora do cluster, né? A gente, como aqui é um ambiente de dev, a gente colocou load balancer, tá? Aqui estamos logo embaixo na pastinha production, tem os YAMLs de prod. Eu não vou abrir aqui o config porque tem os nossos tokens do mercado pago aqui, tá? Então eu vou pular o config map. Temos um deployment, um HPA também, o metric server geralmente já vem instalado nesses provedores de nuvem, mas a gente deixou aqui se caso precisar, e um service do tipo load balancer responde a aplicação na porta 80. Tá? A gente subiu essa aplicação na AWS, então vou abrir aqui para vocês darem uma olhada.
Aqui está o nosso cluster do EKS. E aqui o nosso banco de dados RDS. A gente optou por usar o RDS em produção. Tá? Eu vou abrir aqui o Lens. Então, tem duas opções, né? A gente pode usar o kubectl pela linha de comando ou usar uma IDE como Lens. Aqui eu optei por usar o Lens, então aqui está o nosso deployment, os nossos pods, os nossos config maps lá na AWS e os nossos services. Como é que eu sei o endereço do meu load balancer para me acessar a aplicação? Pelo Lens, é só a gente clicar aqui em cima do service e pegar aqui o external IP, esse endereço aqui vai ser o endereço da aplicação. Como eu disse, né, esse cluster ele vai desligar em algumas horas, então se o professor quiser testar na nuvem, é só chamar a gente pelo Discord que a gente liga ele de novo lá. Bem, eu acho que o principal é isso, tá? Vimos o mercado pago, vimos a CleanArch, vimos o Kubernetes, os YAMLs e os manifestos. Eu acho que é isso. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, senão fica muito comprido. Valeu, professor. Obrigado.